Tem casas que não deviam mais existir, e tem gente que insiste em entrar. Era madrugada de terça, clima abafado, cidade parada. Eu e o Rocha estávamos fazendo ronda no setor J, Zona Norte. Bairro velho, ruas mal iluminadas, tudo quieto demais para ser confiável. Por volta de 1h45 da manhã, o rádio apitou. Um morador anônimo relatou barulhos numa casa abandonada. Rua Vilhena, número 43. Disse que ouviu móveis sendo arrastados e passos no andar de cima. Já conhecíamos o endereço. A casa estava vazia há mais de um ano, depois que a última inquilina, uma senhora que morava sozinha, foi encontrada morta na cozinha. Nada criminoso, segundo o laudo, mas ninguém quis morar lá desde então. Chegamos em 5 minutos. Silêncio absoluto. A fachada da casa era a mesma de sempre. Muro baixo, pintura descascando, um portão de madeira carcomido pelo tempo. Iluminamos com a lanterna. A porta da frente estava trancada. A janela da sala, entreaberta. Pulamos o muro e entramos por ela. O cheiro lá dentro era o de sempre. Mofo, poeira, abandono. Tudo no térreo estava igual à última vez. Sala com móveis velhos cobertos por lençóis, cozinha vazia, banheiro escuro. Subimos com cautela. O quarto dos fundos, que na última ronda estava trancado, agora estava com a porta entreaberta. Rocha puxou a lanterna. Entramos. O quarto estava arrumado. Cama feita. Um copo d'água na mesa de cabeceira. Uma cadeira no canto com um casaco jogado por cima. Tudo limpo. Limpo demais. O problema é que ninguém tinha a chave daquele lugar. Rocha, isso aqui não faz sentido. Ele olhou em volta, calado. Se aproximou do copo. Estava cheio. A água tremia levemente, como se tivesse sido colocada ali há poucos minutos. Foi até o armário. Abriu. Havia 3 camisas penduradas e um par de sapatos no chão. Descemos de novo. Nada. Portas fechadas, janelas trancadas. Vasculhamos o quintal. Nenhum sinal de entrada forçada. Nenhuma pegada no chão de terra molhada. Nenhum barulho. Antes de sair, resolvemos verificar o quarto mais uma vez. Só que ele não estava mais arrumado. A cama estava revirada. O copo vazio. O casaco na cadeira havia sumido. E o armário estava escancarado, vazio. Rocha me encarou. Isso aqui estava assim? Eu balancei a cabeça. A gente não tinha mexido em nada. Não daquele jeito. Decidimos sair dali e registrar o boletim. Ao voltar para a viatura, o Rocha parou de repente. Apontou para o outro lado da rua. Uma figura parada. Silhueta magra. Roupas claras. Estava encostado na parede da casa da frente, meio na sombra. Não se mexia. Só olhava. Ei! Gritou Rocha. A figura virou e entrou no beco. Corremos até lá, mas ao dobrar a esquina... Nada. Só um beco vazio, cheio de lixo e cheiro de urina. Voltamos para a viatura. Rocha, que era o mais cético entre nós, não disse uma palavra até o fim do turno. Na manhã seguinte, liguei para o setor de arquivos. Pedi para consultarem o registro da casa 43. Me disseram que, segundo a prefeitura, aquela casa foi demolida em 2021. Não tem nada construído nesse lote, senhor. É só mato. Mas eu estive lá, com o Rocha. Entramos, subimos a escada, vimos o quarto. A rua, o copo, o casaco, a figura. Se aquilo não estava lá, então onde a gente entrou? Você só entende o que é paranoia real quando o rádio fica mudo por mais de 20 minutos. Nunca fui de acreditar em conversa de quartel. Toda base tem suas lendas. Viatura que sumiu, PM que enlouqueceu, chamado que veio de lugar onde ninguém mora mais. Sempre achei que esse tipo de história era só para preencher o tédio de madrugada. Mas teve uma noite que quebrou essa minha certeza. Era uma quinta-feira quente, de céu limpo e vento seco. Estávamos em 4 naquele plantão. Eu, o Elias, o Barreto e o Borges. A base era uma daquelas unidades de apoio afastadas. Estrutura mínima. 2 quartos, uma sala, banheiro, um rádio antigo e a viatura reserva na sombra do galpão. A região atendida era rural, cheia de sítios e estradinhas de terra. Sinal de celular instável, rádio chiando o tempo todo.
Aquela parte do estado parece esquecida até pelo tempo. Fazia umas 3 horas que não aparecia nada na frequência. O Borges dormia numa rede improvisada. Eu e Elias jogávamos dominó. Barreto mexia no relatório do dia anterior, rabiscando com um lápis pequeno demais para ter nascido naquela semana. A calmaria foi interrompida às 3h17 da manhã, chiado no rádio. Depois, uma voz baixa. Base rural, chamada para averiguação. Situação de perturbação noturna no sítio São Roque. Homem dizendo que vizinhos estão brigando e quebrando coisas. Possível violência doméstica. Elias se levantou primeiro. Eu iria com ele. Mas o Borges acordou dizendo que o café do dia anterior estava voltando. Pediu 5 minutos no banheiro. O Barreto pegou a chave da Alfa 19, disse que iria com o Elias. Pegaram o colete, o caderno de campo e saíram às 3h22 da manhã. 20 minutos para ir, 20 para voltar. Se passar disso, chama. Elias falou, já entrando na viatura. Concordei com a cabeça, só que eles não voltaram. 40 minutos depois, comecei a chamar pelo rádio. Nada. Tentei o celular dos dois. Caixa postal. O Borges estava de volta, agora quieto, olhando pela janela. Aquele silêncio denso começou a pesar. Às 4h10, tentamos contato com a central, que respondeu com interferência. Mal dava para entender. Foi às 4h15 que ouvimos a primeira coisa concreta. Uma interferência longa. Depois, uma frase curta. A voz do Barreto, mas embolada, como se falasse contra o vento. A estrada acabou. Foi isso. Nada mais. Nenhuma resposta depois. Pegamos a viatura reserva e fomos atrás. O sítio São Roque ficava a cerca de 18 quilômetros dali. Estrada estreita, cheia de curvas e mata dos dois lados. Passamos pela porteira do sítio. Estava aberta. Nenhuma luz na casa. Nenhum movimento. Borges desceu, bateu palma, gritou. Nenhum sinal de morador. Continuamos pela estrada por mais uns 2 quilômetros. Foi aí que tudo ficou errado. A estrada, que normalmente fazia uma curva suave e seguia para a próxima vila, simplesmente terminava. Um corte abrupto no mato, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do caminho. Paramos, descemos. O barro estava marcado por um único par de trilhos de pneu, indo em frente. Uns 20 metros à frente, as marcas desapareciam. Nada de pegadas, nada de rastro de volta. O mato começava fechado, alto, e nenhum sinal de passagem recente. Borges perguntou baixo. Essa estrada sempre terminou aqui? Não. A gente já veio por aqui semana passada. Ela continuava. Voltamos para o sítio. Batemos na porta de novo. Um senhor abriu, sonolento. Disse que não tinha chamado ninguém, nem vizinhos por perto. Perguntamos se viu alguma viatura. Disse que ouviu um motor por volta das 3h40, mas não saiu para olhar. Voltamos para a base com o estômago virado. Às 5h20 da manhã liguei direto para a central e pedi confirmação do deslocamento. O atendente demorou para responder. Depois disse, Senhor, a viatura Alfa 19 consta como recolhida desde segunda-feira. Está na oficina de manutenção em Campo Largo. Fiquei calado por um tempo, mas ela saiu daqui hoje de madrugada. Eu vi, eu anotei. Senhor, não há registro de liberação dela, nem do Elias, nem do Barreto. Os dois estão marcados como fora de escala, por afastamento médico. Na manhã seguinte, o livro de registros da nossa base estava com a folha daquela madrugada arrancada. A câmera de segurança da garagem, desligada desde o início do turno, sem motivo registrado. Ninguém falou mais sobre isso oficialmente. E a estrada continua lá, terminando no nada. Mas de vez em quando o rádio chia por volta das 3h20 da manhã, ainda escuto uma voz abafada, como se falasse longe demais. Uma vez, jurei ouvir. Tem coisa que não se volta para buscar. Algumas ligações não querem ser atendidas, elas querem ser repetidas. Em 23 de maio de 2014, eu e o Lessa estávamos em patrulha noturna por uma cidadezinha do interior do Paraná. Plantão tranquilo, sem grandes ocorrências. Por volta das 2h25 da manhã,
O rádio chiou e a central informou que recebera um chamado urgente. Denúncia de violência doméstica. A voz na gravação era de uma mulher, fraca, ofegante. Pedia ajuda, dizia estar trancada num quarto apanhando do companheiro. O endereço era uma casa na rua Delfino Batista, número 87, uma região já meio deserta, quase na divisa da área urbana com o mato. Não era o tipo de ocorrência que a gente ignorava. Ligação registrada, tom de desespero. Pegamos a viatura e seguimos direto. Chegamos às 2h42. O que encontramos foi silêncio. Casa térrea, portão com cadeado, mato tomando conta da frente, janelas emparedadas por dentro. A calçada tinha sinais de abandono. Nenhuma luz, nenhum barulho. Pulamos o portão e fomos pela lateral. A porta da frente estava com corrente, a de trás, emperrada. O Lessa forçou, conseguiu abrir com o pé. Lá dentro, o cheiro de abandono era pesado. Madeira úmida, mofo, poeira grossa no chão. Tudo escuro. Lanterna na mão, armas em coldre. Começamos a vasculhar. A sala estava vazia, cadeiras empilhadas no canto. Cozinha com uma mesa de fórmica encardida e 2 pratos sujos. Tudo coberto por teia de aranha. Alguém morou aqui, mas faz tempo, murmurei. Seguimos pelo corredor. Quarto à esquerda. Colchão velho no chão, janela trancada por dentro, com um pedaço de guarda-roupa quebrado. O segundo quarto, trancado por fora com uma tábua atravessando a porta. O mesmo que, segundo a ligação, a mulher dizia estar presa. Isso tá estranho, disse o Lessa, coçando a nuca. Se tem alguém aqui, não saiu por cima. Não tem janela aberta, nem porta arrombada. Removemos a tábua com esforço. A porta abriu rangendo. Lá dentro, só parede descascada e chão vazio. Sem sinais de gente, sem colchão, sem sangue, nada. Foi aí que o Lessa reparou numa coisa. Acima da maçaneta, arranhado na madeira, estava escrito 3 dias seguidos e logo abaixo um número de telefone, 7 dígitos, sem DDD. Voltamos para a viatura, informamos a central que não havia ninguém no local. Pedimos o áudio da ligação. Eles enviaram. Reproduzimos dentro do carro. A voz da mulher repetia: "Me ajuda, ele trancou a porta, eu não consigo sair. Ele vai me matar. Por favor, manda alguém. Por favor." Era real. Não soava como encenação. Perguntamos para a central o número de origem. Depois de alguns minutos, a resposta veio: "Esse número está inativo desde 2009. Linha cancelada." Silêncio na cabine da viatura. Lessa ligou o motor. Disse que queria sair dali logo. Cerca de 15 minutos depois, já na estrada, o rádio chiou. Alto. Só que ninguém da central falou. O som que veio foi um sussurro. Feminino. Trêmulo. Quase engolido pelo chiado. "Volta aqui." Lessa freou no acostamento. Ficamos em silêncio por uns 10 segundos. Cada um esperando o outro dizer que não tinha ouvido nada. Mas os dois tinham ouvido. Voltamos para a base sem dizer mais uma palavra. Na manhã seguinte, Lessa pediu para sair do plantão noturno. Nunca mais voltou a fazer ronda depois da meia-noite. A casa foi demolida 3 meses depois, mas até hoje, de vez em quando, o rádio da central registra chamadas anônimas do mesmo número, sempre entre 2 e 2h30 da manhã. E a gravação, segundo o pessoal de lá, é sempre a mesma voz. Na cidade você vê o perigo vindo, no mato, ele te observa calado. Era por volta de 1h10 da manhã quando recebemos a chamada. Patrulha rural, interior do Mato Grosso do Sul. Um fazendeiro havia ligado dizendo que viu luzes estranhas no pasto dos fundos. "Parece alguém com lanterna", ele disse, "mas ninguém devia estar lá a essa hora. Meus funcionários estão todos em casa." Seguimos eu e o Medeiros, viatura reserva, estrada de terra molhada pela chuva do dia anterior. A fazenda ficava a uns 30 minutos da base, isolada entre áreas de criação e mata fechada. Nenhum outro imóvel num raio de 2 quilômetros. Chegamos às 1h40. O fazendeiro nos recebeu com um olhar que misturava sono e preocupação. Mostrou o caminho.
Um cercado baixo, uma trilha estreita e depois, campo aberto. Ele apontou. As luzes estavam lá, indo e voltando bem devagar, mas não ouvi barulho de motor, nem de passos. Seguimos a pé com lanternas e o breu absoluto nos cercando. Era aquele silêncio abafado do interior profundo. Nem grilo, nem vento. No meio do pasto, vimos algo. Uma luz fraca, distante, movendo-se horizontalmente. Como uma lanterna tremendo na mão de alguém que caminha devagar. Medeiros falou baixo. Se for alguém, não quer se esconder, mas também não parece querer ser encontrado. Seguimos mais um pouco, contornando um trecho alagado. A luz desapareceu por alguns segundos. Quando reapareceu, estava parada. Iluminamos com nossas lanternas, não vimos ninguém, mais alguns passos, e a luz se apagou. Melhor avisar no rádio, sugeri. Medeiros pegou o rádio e chamou a base. Antes que respondessem, ouvimos um estalo. Atrás de nós. Viramos ao mesmo tempo. Nada. Só pasto e escuridão. E então vimos, a uns 30 metros, uma figura em pé, corpo magro, roupas claras, parada, olhando para nós. Sem lanterna, sem movimento. "Senhor, polícia militar!" gritei. "Mãos à mostra, se identifique!" Nada. A figura ficou parada. Não avançou, não recuou. Só observava. Medeiros deu 2 passos à frente. A figura virou-se e entrou na mata ao lado. Sem correr, sem barulho. Fomos atrás, mas ao chegar na beira do mato só vimos folhas molhadas e o som do nosso próprio fôlego. Voltamos ao ponto onde a luz tinha sido vista. No chão havia uma lanterna pequena, dessas de cabeça, caída no barro, funcionando, e do lado dela, uma chave. Uma única chave enferrujada, amarrada com um pedaço de barbante. Pegamos, fotografamos o local e retornamos com o material. O fazendeiro jurou não conhecer ninguém com aquelas características. Disse que nenhum funcionário andaria à noite por aquele lado do terreno e que a chave parecia demais com a da porta do paiol que foi arrombado no ano passado. Registramos a ocorrência como suspeito não identificado, mas no dia seguinte recebi uma ligação. Era o filho do fazendeiro, voz seca. "Só uma coisa, o pasto onde vocês viram a luz, ele foi isolado há 2 anos, porque ali morreu um peão com surto. Enforcou-se numa árvore que caiu com o tempo. A árvore está no chão, mas a corda ainda está lá. E por que ninguém contou isso pra gente ontem? Meu pai acha que se não falar no assunto, o assunto para de acontecer." Desligou em seguida. Dias depois, quando voltei à base, a chave enferrujada não estava mais no envelope de evidências, nem a lanterna. Ninguém assumiu o desaparecimento. Mas desde então, pelo menos uma vez por semana, alguém na fazenda liga dizendo que viu uma luz no pasto, sempre por volta de 1h30 da manhã, sempre no mesmo lugar. Quando testemunhas diferentes descrevem a mesma pessoa, você tem que ouvir. Quando descrevem a mesma pessoa no mesmo horário, em lugares diferentes, você para de perguntar. Isso aconteceu no final de setembro de 2019. Eu estava de plantão na central de monitoramento de uma cidade de médio porte, no interior de São Paulo. Não era ronda, era coordenação, rádio, câmeras, registro e acionamento. Uma daquelas madrugadas longas com vento gelado e café ralo. Por volta de 2h10 da manhã, recebemos uma ligação de um motorista de aplicativo. Disse que um passageiro se recusou a sair do carro ao chegar no destino. Ficou sentado no banco de trás, imóvel, só olhando pelo vidro. Vestia um moletom azul com capuz. O motorista tentou falar, ameaçou chamar a polícia. O sujeito desceu sem dizer nada e ficou parado na calçada encarando o carro. Acionamos uma viatura. Quando chegaram ao local, o homem já não estava mais lá. Só o motorista, visivelmente abalado. Ele não falava. Não pisquei e ele já estava fora do carro. Juro que nem vi a porta abrir. Até aí normal. Pessoas estranhas, situações esquisitas, rotina. O que começou a incomodar foram os relatos seguintes. Às 2h23, uma senhora ligou do outro lado da cidade. Disse que um homem estava parado em frente à casa dela, sob a luz do poste,
olhando fixamente para dentro da janela. Moletom azul com capuz. Disse que parecia sorrir, mas não tinha certeza. Estava quieto demais. Mandamos outra viatura. Ao chegar, o homem já havia sumido. Foi rápido demais, disse a moradora. Eu virei para pegar o telefone e ele já não estava mais lá. Às 2h31, outro chamado, dessa vez de uma vigilante de hospital público. Disse que um homem tentou entrar pela porta lateral do pronto-socorro, sem documento, sem falar nada. Só mostrou um crachá antigo, da própria unidade, com nome ilegível, moletom azul, capuz cobrindo o rosto. Segurança barrou. Ele saiu andando pelo estacionamento e sumiu da visão da câmera em menos de 2 segundos. A vigilante jurava que ele havia virado à esquerda, só que ali não tinha saída, só muro. Comecei a puxar as gravações. Horário, câmeras, possíveis rotas. A parte estranha. Os 3 locais estavam a mais de 10 quilômetros de distância entre si. E os horários não fechavam. Entre os eventos, havia janelas de tempo impossíveis de serem percorridas a pé, e improváveis mesmo de carro àquela hora com os pontos exatos. Enviei um alerta interno. Mapeamos os pontos. Trajeto sem lógica. Às 2h48, o rádio da central chiou com um código 34. Movimentação suspeita no pátio de uma escola municipal. O vigia noturno relatou que alguém estava andando entre os carros. Moletom azul, capuz, disse ele. Só pode ser o mesmo cara. E tem uma coisa. Ele me viu da janela da guarita. Estava a uns 30 metros, mas parecia que ele sabia o que eu estava pensando. A viatura mais próxima chegou em 4 minutos. Encontraram o vigia trancado na guarita, tremendo, segurando uma barra de ferro. E o suspeito? Nada. Mas uma câmera interna pegou a entrada do homem no pátio. Ele aparece vindo do fundo da tela, andando reto até a cerca. Fica parado, olhando para cima, por exatamente 11 segundos. Depois vira de costas e desaparece do quadro. Não há registro de saída, nem sombra, nem interferência. Nada. A polícia local arquivou como caso inconclusivo sem danos ou vítimas. Mas a gente da central começou a chamar esse tipo de ocorrência de protocolo azul. Sempre que alguém relata uma figura imóvel, observando em silêncio, com um moletom azul, a gente só monitora, não interfere. Ah, uma última coisa. No ano seguinte, durante a reforma da escola, foi encontrado um crachá antigo enterrado atrás da guarita. Nome ilegível, foto apagada, mas dava para ver. Moletom azul.